Sou Tenise Cambra e vamos iniciar o curso de capacitação em noções de biossegurança pessoal para colaboradores. Este curso tem o objetivo de destacar etiquetas respiratórias e cuidados pessoais que visam diminuir o índice de contaminação entre os membros da equipe. É importante que todos saibam os cuidados a serem aplicados, os motivos pelos quais esses cuidados são necessários, para que evitem, em diversos momentos dentro da organização, uma contaminação cruzada. Neste momento, gostaria de me apresentar para vocês. Sou Tenise Cambra, consultora em estrutura, com capacitação nos protocolos de manejo clínico do coronavírus, com larga experiência na área da qualidade, com foco em garantia e segurança de produto, consultora credenciada do SEBRAE, SEBRAE Tech, atendendo a demandas de biossegurança, segurança em alimentos e segurança de produto, e nutricionista do Grupo Santa Casa de Misericórdia do Recife, atuando no Centro Geriátrico Padre Venâncio. Eu gostaria de iniciar o nosso curso com o seguinte questionamento: o que é biossegurança? Biossegurança é o conjunto de ações voltadas para a prevenção e proteção do trabalhador, do paciente, do cliente, de pessoas que entram em contato entre si no ambiente de trabalho, no ambiente comercial, no ambiente industrial, com a minimização dos riscos inerentes às atividades realizadas. Quais são essas atividades realizadas? Podem ser atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento operacional, e amplia-se também para a proteção ambiental e a proteção da qualidade do produto. Como exemplo de meios de biossegurança, meios e segmentos que necessitam dessa biossegurança, podemos citar unidades de pesquisa, laboratórios de pesquisa, onde, por exemplo, manipulem com bactérias, vírus e alguns outros tipos de micro-organismos que podem ter um potencial patogênico para o indivíduo, para a clientela, o paciente. Então, é interessante tomar esses cuidados de biossegurança. Outro exemplo bem atual é a questão do coronavírus, que as organizações devem ter cuidado entre contato de colaboradores, clientes, algumas restrições de acesso ou até mesmo limitações, adaptações nos seus serviços prestados para que atendam a uma necessidade. Essas questões de biossegurança nós entendemos como questão de saúde pública. Então, se envolve adoecimento, se envolve contaminação, está diretamente ligado à saúde populacional. Então, é muito interessante que todos os colaboradores da organização que têm esse risco no seu processo, que tenham consciência de que necessitam tomar todos os cuidados. Esses cuidados nós vamos conversar aqui com bastante calma sobre cada um deles. Tem questões de higiene, também tem questões de EPIs, equipamento de proteção individual, perpassa por questões de EPC, equipamento de proteção coletiva, etiquetas respiratórias e vários outros cuidados que devem ser tomados no dia a dia. Dentro desse contexto, é muito importante a capacitação. Eles precisam ter consciência do que devem realizar e apresentar autonomia.
para realizar essas atividades, essas ações de biossegurança dentro da sua rotina, de maneira individual e coletiva, com autodisciplina. Então, por que você deve conhecer os tópicos de biossegurança? Primeiro, para não ficar doente. O adoecimento do colaborador, ele causa diversos impactos. Um dos impactos é o afastamento. O segundo impacto prejudica diretamente a saúde deste colaborador. Dependendo do tipo de doença, pode ter agravos, sequelas, enfim. Além disso, o terceiro tópico é que ele pode, ainda doente, sem desenvolver sintomas, sem ter conhecimento dessa doença, transmitir para outras pessoas e disseminar a doença em larga escala. Então, é muito importante que se tenha consciência do quão grave para a saúde pública, para a saúde da empresa, para o bem-estar coletivo, isso tem um impacto negativo muito grande. Então, é importante que individualmente o colaborador tenha consciência disso, tenha conhecimento dos tópicos de biossegurança e aplique esses tópicos na prática, na sua prática diária. Insira dentro de sua rotina diária de trabalho. Neste slide, nós vamos conversar um pouco sobre os dois principais vetores que causam doenças. O primeiro deles são os vírus. Esses vírus, nós em nossa rotina diária estamos muito acostumados com alguns tipos de vírus e um exemplo mais práticos dessa contaminação em massa que ocorre é com o vírus da influenza. Por exemplo, a gripe. Então, quando um colaborador está com gripe, é muito fácil de contaminar outras pessoas ao seu redor, sejam eles outros colaboradores, sejam clientes, sejam seus familiares. Então, nós já estamos muito acostumados com essa realidade. Como a gripe é uma doença de fácil tratamento e com um grau de acometimento baixo, então as pessoas acostumam-se a essa realidade, acabam contaminando várias pessoas no seu ambiente, como eu já falei, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, e não dão a devida importância aos cuidados de biossegurança que poderiam ter evitado esta contaminação. Em se tratando de outras doenças mais graves, como por exemplo a Covid-19, onde tem sérios agravos à saúde de alguns contaminados, principalmente pessoas que já têm algumas comorbidades e alguns problemas de saúde, então isso ficou muito evidente dessa necessidade dos cuidados de biossegurança, desses controles que visam minimizar essa contaminação dentro do ambiente de trabalho, como também no lar. Outro tipo de contaminante são as bactérias, que nós também estamos acostumados a tratar com elas. Algumas doenças, tuberculose, também a conjuntivite, que é bastante transmitida e as pessoas acabam convivendo com isso e não se atentando que, de repente, com alguns cuidados de higiene, com alguns cuidados de proteção coletiva, higiene principalmente das mãos, higiene do ambiente de trabalho, do ambiente corporativo, dos seus utensílios, dos seus objetos individuais, de não compartilhar, pelo menos durante o período em que se está doente ou que se sabe que esteja doente, não compartilhar, manter uma etiqueta respiratória, manter um distanciamento das pessoas, evitar abraços, evitar apertos de mãos e esses contatos físicos durante esse período, são ações que deveriam ter sido tomadas de todo sempre. E agora
de repente, quando surge uma pandemia, em algum momento, alguma circunstância, surge essa pandemia, se está atento para esses cuidados que deveriam ter sido tomados durante toda a existência. Eu saliento que algumas organizações estão mais adaptadas às questões de biossegurança, como, por exemplo, organizações que trabalham com animais de laboratório ou com algumas plantas que têm um potencial de contaminação elevado. Então, tem esses cuidados. Existe uma lei que normatiza esse setor, mas as demais organizações não pensam nessas questões de biossegurança, não pensam nesses cuidados, não realizam capacitações dos seus colaboradores. Desse contexto de doenças transmitidas pelo ar, nós temos o sarampo, tuberculose, a Covid-19, a meningite, pneumonia, cachumba, dentre outras. E é muito importante que o setor de segurança do trabalho esteja atento a esses cuidados, estejam capacitando os colaboradores constantemente em seus diálogos de saúde, que conversem sobre esses cuidados, sobre essas ações. O próprio colaborador, ele deve manter um distanciamento em sabendo que está portando algum tipo de doença. Algumas delas vai ser necessário o afastamento. Então, já existe a legislação para isso, mas outras não, continua se trabalhando. Então, é importante que se tenha esse cuidado de distanciamento, de etiqueta respiratória, de cuidado com objetos individuais, né? Enfim. E o setor que está ali aliado nessa questão é o setor de segurança do trabalho. Mas, principalmente, nós destacamos a autodisciplina, a conscientização de cada colaborador. Quando se existe a necessidade, dentro de um ambiente de trabalho, de se utilizar o óculos de segurança, a máscara de proteção, a luva, o capote, o avental, enfim, ele tem que ter consciência de que deve utilizar aquele EPI e da maneira correta, porque ele pode se contaminar ou contaminar o outro. Em se tratando de sinais e sintomas, é muito importante que ele comunique quando apresentar algum sinal e sintoma de alguma doença. Comunique à supervisão, comunique aos setores responsáveis, para que procure um atendimento adequado e evite passar essa contaminação para outras pessoas. Então, é muito importante um esforço coletivo de toda a equipe e um esforço individual de cada colaborador, que deve estar consciente do seu papel. Como tem alguns exemplos em organizações que precisa se aferir a temperatura antes de entrar no ambiente de trabalho. O colaborador, muitas vezes, ele toma um antitérmico meia hora antes desse momento de aferição para mascarar, sabendo ele que está com um sinal em sintoma. Outra coisa é que ele quer furar a fila, não ser testado, tentar de alguma maneira burlar esse teste na entrada. Ele com essa atitude está prejudicando a si mesmo e prejudicando aos outros. Parece bobo esse tipo de atitude, mas no dia a dia nas organizações a gente ainda se depara com isso. O colaborador que enquanto a supervisão está olhando, ele está utilizando as máscaras e os óculos. Quando alguém não está observando, ele baixa a máscara e levanta os óculos. Então, ele não está consciente o suficiente para estar naquele ambiente de trabalho realizando aquela atividade. Lá no início do nosso curso, eu conversei com vocês sobre questões de biossegurança e o alto índice de contaminação ser um problema de saúde pública. Por que é um problema de saúde pública? E por que eu devo me preocupar com isso? Primeiro, por minha saúde.
Se eu não estou bem de saúde, não estou desempenhando o meu papel. Isso tem riscos econômicos, tanto para a organização, tanto para a empresa a nível corporativo, quanto para a minha família, no âmbito familiar. E o segundo impacto é exatamente esse, dentro da minha família, que além dos riscos econômicos, que eu já citei, tem a questão de saúde, que eu posso estar transferindo uma necessidade de cuidado à minha pessoa, por estar em um momento de dependência de cuidado, de repente não tem ninguém que possa cuidar. E aí, como é que fica esse contexto familiar? E segundo, a doença que eu esteja portando pode ser altamente contagiosa e pode contaminar aos familiares também. E aí, dentro dessa proporção, o cenário vai ficando cada vez mais difícil de se resolver. O terceiro, que eu posso ter tido contato com alguns amigos próximos, que aí podem se contaminar e tá passando por essa dificuldade no contexto familiar e podem daí estar contaminando, respectivamente, seus familiares. Então, o quarto tópico é o meu ambiente de trabalho, que além do déficit dessa mão de obra, que vai estar ausente por um tempo, tem a questão da contaminação interna dentro do ambiente de trabalho. E muito mais do que isso, contaminação de clientes, que aí saem daquele ambiente e passam a contaminar suas famílias, seus amigos, sem ter uma consciência de onde contraíram, né, acabam contaminando um número mais elevado de pessoas. E aí, em alguns momentos, a gente tem a perda do controle dessa contaminação. Então, como eu posso ajudar? Como eu posso ser responsável por diminuir isso? Com os cuidados de biossegurança. Como eu falei para vocês, são cuidados de comportamento, principalmente etiqueta respiratória, hábitos de higiene, isolamento, uso de EPI, uso de EPC e principalmente realizado da forma correta. Os treinamentos, as capacitações são muito importantes, são de extrema importância, mas você é o responsável por pôr em prática tudo aquilo que foi conversado, tudo aquilo que foi vivenciado nos treinamentos e nas capacitações. Diante desse contexto, eu gostaria de salientar que nós podemos ser responsáveis positivamente por essas ações que são tomadas de ações e hábitos corretos, mas também podemos ser responsáveis pelo cenário negativo, quando são tomadas as medidas erradas, quando se quer burlar o sistema, quer se fazer algo escondido, ou até mesmo há uma tendência negativa de se realizar determinada operação importante. Então, é muito interessante que nós sempre tenhamos o cuidado de tomarmos atitudes positivas, atitudes corretas e aquilo que venha contribuir com a biossegurança no ambiente de trabalho. Eu gostaria de falar um pouquinho agora como se dá a transmissão respiratória, principalmente por gotículas de saliva. Então, nós sabemos que a cavidade bucal, ela contém essas salivas, onde na saliva estão bactérias, vírus, principalmente das pessoas contaminadas, das pessoas que estão no processo agudo de doença. Então, é interessante que mantenhamos um distanciamento e para determinadas operações que nós vamos ver mais em frente, são necessários os EPIs. Então, essas gotículas de saliva, quando elas são projetadas, podem aí atingir 1 metro, 1,5 metro de distância. Como que ela vai ser projetada, essa distância? Através da tosse, através do espirro,
E daí elas vão entrar em contato diretamente com as pessoas, diretamente com a mucosa das pessoas, ou até mesmo com as mãos. Por isso que se fala muito higiene das mãos, porque as mãos tocam em tudo, né? Então, se tem gotículas de saliva contaminada em determinada superfície, essas bactérias e vírus, elas podem passar horas ou até mesmo dias ali, ainda com potencial de contaminação. E quando a gente toca nessa maçaneta, por exemplo, que está contaminada, em um telefone, aparelho celular, em uma caneta, em um teclado de computador que esteja contaminado, levamos nossa mão em algum momento à boca, a nariz, a olhos, estamos transmitindo diretamente aquelas partículas para nós. E daí se dá a contaminação. Então é muito interessante que tenhamos essa consciência de etiqueta respiratória, que seria proteção no momento de exposição de tosse, de espirro. O João foi diagnosticado com Covid-19. Tem 35 anos e trabalha numa empresa informática. Regressou de uma viagem recente a Madrid, tinha ido visitar um amigo. Começou a tossir 3 dias depois do regresso e ficou com febre ao 6º dia. Ligou para a Saúde 24, foi aconselhado a permanecer em casa e evitar o contacto com outras pessoas enquanto aguardava novas instruções. Foram acionados os mecanismos para levar o João ao hospital. O INEM foi buscá-lo. Fez o teste e 5 horas depois confirmou-se. Era um doente com Covid-19. Nos 6 dias que tinham decorrido desde que regressou de Madrid, não teve sintomas acentuados. Mas tinha já infectado 3 pessoas e dado origem a vários outros casos de transmissão secundária. Tentou rebobinar o seu percurso nessa semana. Regressou uma terça-feira e foi trabalhar quarta, quinta e sexta. Foi sempre de autocarro. No emprego sentou-se ao lado de 2 colegas com cerca de 1 metro de distância entre cada computador. Vários colegas já tinham começado a aplicar gel desinfetante nas mãos com frequência. João começou por fazer piadas com os novos cuidados que se multiplicavam à sua volta. Depois, foi lentamente começando a fazer o mesmo. Almoçou com colegas do trabalho 3 vezes. Foi ao cabeleireiro, foi 2 vezes ao supermercado, foi 1 vez ao ginásio, esteve numa esplanada com amigos, esteve num jantar de aniversário no sábado e foi a uma discoteca em seguida. Almoçou com os pais no domingo. Começou a tossir na sexta à noite. Tinha espirrado algumas vezes nos dias anteriores. Teve o resultado positivo ao teste na segunda-feira à noite. Passou o vírus a um amigo com quem saiu na discoteca, que por sua vez contagiou a mulher e mais 2 amigos. Contagiou a mãe, que transmitiu o vírus ao pai e ao avô do João. Contagiou também uma pessoa no autocarro, que por sua vez contagiou 2 colegas de trabalho e um familiar. Os casos que podem tornar-se mais graves são o do avô, que tem 86 anos, e a mulher do amigo, que tem diabetes. A mãe também é um caso que recomenda especiais cuidados porque tem mais de 60 anos e problemas respiratórios. Assim que foi identificado como caso positivo, delegados de saúde pública da Direção-Geral da Saúde começaram a traçar a possível cadeia de transmissão. A família ficou imediatamente em vigilância. 1 semana depois do teste positivo do João, começaram a ter sintomas. Na verdade, a Direção-Geral da Saúde só conseguiu traçar uma cadeia direta com os contactos identificados pelo João. Não havia qualquer relação ou registro de proximidade com a pessoa infectada no autocarro, que iniciou outra cadeia de transmissão. No momento em que o contágio passa a ser comunitário, torna-se cada vez mais difícil reconstituir as cadeias de transmissão e o vírus ganha vantagem.
Diante desse contexto, uma das melhores formas de contribuir para evitar a transmissão é, primeiro, manter-se saudável. O que é isso? Tendo hábitos de vida que condizem com a vida saudável. Então, bebendo bastante água, uma boa alimentação, cuidando da saúde, com visitas regulares ao médico. Se toma algum medicamento, que o tome com regularidade. Enfim, tendo esse cuidado com sua saúde, né? E o segundo, em momento que se tem algum tipo de doença, tem que se ter a consciência de tomar o caminho certo. O que é o caminho certo? Procurar auxílio médico, quando for necessário. Quando não for necessário, que for apenas um resfriado, por exemplo, que não se há um afastamento, que não necessita de cuidados médicos em geral mais apurados, mas que se tenha cuidado de comunicar às pessoas eu estou evitando o aperto de mão, porque eu estou resfriado. Eu estou evitando o abraço nesse momento, porque eu estou resfriado. Enfim, hoje não amanheci muito bem, então estou evitando esse contato, né? Higienizando o seu local de trabalho, as superfícies, com algum produto que seja bactericida e que elimine essa contaminação, então ao chegar no ambiente de trabalho e ao sair, porque sabendo que outras pessoas vão ter contato, ou até mesmo o pessoal da limpeza vai ter contato. Então indicar, gente, eu estou utilizando aquele cesto ali para os guardanapos de papel, para os lenços de papel que estão potencialmente contaminados. Então, por favor, utilizem de luvas, porque de repente as pessoas que estão ali limpando seu ambiente de trabalho não estão utilizando esses cuidados. Então, são ações pequenas, né? São hábitos pequenos que são responsáveis por grandes resultados. A sua saúde pode garantir a saúde dos outros. Então, agora você já sabe como ajudar. Ajude. Quais são esses cuidados de higiene e etiquetas que nós devemos adotar dentro das organizações e até mesmo dentro dos domicílios, dentro de casa, para que tenhamos um cuidado com essa biossegurança? Primeiro, cobrir o nariz e a boca quando tossir ou espirrar. Essa é uma ação bastante simples. Posso utilizar de lenço de papel descartável se estiver de fácil acesso, ou também com o próprio cotovelo. Nunca utilizar as mãos, porque as mãos vão passar a contaminação para elas e aí eu tenho que higienizar imediatamente após esse contato. Muitas vezes não tenho como fazê-lo, ou até mesmo para sair da sala tenho que abrir uma maçaneta com essa mão contaminada. Enfim, então é melhor que se utilize o próprio cotovelo ou um lenço de papel ou um guardanapo de papel, que depois seja imediatamente descartado. O segundo item é a higiene das mãos com frequência, principalmente com água e sabão. Na inexistência de água e sabão, devemos utilizar o álcool em gel a 70 graus, GL a 70%. Então, é muito importante essa higiene das mãos. Como eu falei para vocês, nós descobrimos o mundo através do nosso tato. Nós digitamos, atendemos ao telefone, enfim, tocamos muita superfície, manipulamos dinheiro, carteira, cartão de crédito, chaves, manipulamos canetas, calculadoras, enfim, são diversos objetos. Abrimos portas, fechamos portas, tocando na maçaneta que várias outras pessoas já tocaram. Nos alimentamos muitas vezes e aí tem as partículas que vêm da boca diretamente nessa mão.
Então, por isso que é importante higienizar a mão antes de alimentar-se e depois de alimentar-se. Então, a higiene das mãos é muito eficaz no combate à contaminação. Terceiro, não compartilhar copos, talheres e alimentos com outras pessoas. Inclusive, isso é uma recomendação das nossas mães, né, que já vem na cultura. Então, não dividir talher, não dividir copo, para não ter nenhum tipo de, não pegar algum tipo de doença. Isso é uma prática que é passada de geração para geração e faz todo o sentido. Então, é importante que os objetos de uso individual sejam realmente de uso individual. Algumas organizações, inclusive, distribuem kits com um estojo, com um conjunto de talheres, para que a pessoa utilize sempre aquele talher dentro do refeitório. Isso é interessante porque evita perdas desses utensílios, enfim. E também a questão de que, como é de forma individualizada, cada um vai utilizar sempre o seu. Então, é bem interessante essa prática. Procurar também não levar as mãos à boca, ao nariz e aos olhos, porque aí são áreas com mucosas muito sensíveis que podem receber toda essa contaminação externa. Então é interessante, se for manusear os olhos, higienizar as mãos, lavar as mãos. Nariz, sempre utilizado em um guardanapo, de um lenço de papel descartável, que depois vai ser descartado. A mesma coisa para a boca. Então, tomar esse cuidado. 5. Sempre que possível, evitar aglomerações ou locais muito fechados, pouco arejados. Então, ambientes com muita aglomeração, a quantidade elevada de pessoas, né, dentro de um espaço reduzido, isso faz com que as pessoas doentes, ao falarem, ao tossirem, ao espirrarem, estão transmitindo muitas doenças. Também a gente já sabe, né, quando vai para shows, eventos com muita concentração de gente, festa de carnaval e alguns outros eventos, até mesmo eventos de rua, mas com a concentração muito elevada de pessoas. Então, algumas pessoas adoecem logo depois daquele contato. Então, é sabido que focos de aglomeração são fontes potenciais de contaminação em grande escala. 6. Manter ambientes frequentados sempre limpos e ventilados. Então, é muito interessante que tanto o ambiente doméstico quanto o ambiente corporativo, o ambiente de trabalho, seja sempre muito bem higienizado. Mantenha-se limpo. Pelo menos uma vez na semana deve ser todo aberto para arejar essa área. A gente sabe que as salas ficam muito fechadas, isoladas, tem a questão dos aparelhos de ar-condicionado, mas sempre que possível, quando fizer aquela limpeza geral, abrir esses ambientes para que circule esse ar natural, que vem aí também a arrastar essa contaminação e fazer uma troca de ar mais eficiente. E para nós também procurarmos ambientes arejados no momento de descanso. Então, se eu trabalho dentro de uma sala com ar-condicionado o dia inteiro, durante toda a jornada de trabalho, pelo menos no meu horário de repouso, de descanso, de refeição, intervalo, eu procuro um lugar mais arejado, onde eu posso respirar um ar puro, conversar com alguém, enfim, sair daquele ambiente isolado, fechado. 7. Evitar contato próximo com pessoas doentes. Isso vale tanto para
você, quanto também para os seus familiares. Então é interessante, se você sabe que a pessoa está doente, é interessante que você não vá visitá-la, né, durante aquele período. Deixe ela se restabelecer, né, desta doença, dessa convalescência, e depois você possa visitá-la com mais segurança. A mesma coisa, se você está doente, que você não vá visitar. Muito se fala quando se tem bebês novos ou idosos, não é isso? Eu estou meio gripado, então eu estou resfriado, não vou visitar. Isso é muito interessante, isso é uma prática que deve ser adotada para outras doenças e outros grupos também. Então, se você está com algum tipo de doença, que não vá visitar pessoas, não é isso? Se você sabe que a pessoa está doente, que também evite as visitas neste período. 8. Adotar hábitos saudáveis com alimentação balanceada, boa hidratação, o período de sono, respeitar o período de sono que faz bem a você. Porque cada um tem um período, 8, 9 horas, 7 horas, algumas pessoas até 6 horas de sono. Se for um sono de boa qualidade, está tudo bem. Então é importante que se respeite esse período de sono, esses horários de sono, não é? E 9, usar máscara caso estejamos em tempo de pandemia, principalmente por uma doença de transmissão respiratória bastante eficaz. Então é interessante utilizar máscara todo o tempo que se esteja em contato com outras pessoas. E o que eu posso fazer caso eu esteja doente dentro do meu ambiente de trabalho, dentro do ambiente corporativo? Então, primeiro, cobrir boca e nariz com lenço ao tossir e espirrar. Então, isso já foi amplamente citado aqui. Então, é interessante ter uma caixinha de lenços descartáveis na sua mesa de trabalho, no seu posto de trabalho, para que você a utilize com bastante frequência. Se possível, se houver contato com outras pessoas, utilizar a máscara descartável também. Descartar o lenço utilizado imediatamente após o uso no lixo. Informar para o pessoal que faz a higienização da sala para tomar o máximo cuidado, porque aquele lixo está potencialmente contaminado. Higienizar as mãos com frequência e sempre, após tossir ou espirrar, higienizar essa mão, mas lembrando que a proteção de nariz e boca durante o espirro é através do cotovelo. Evitar sair de casa enquanto estiver doente. Nós já conversamos sobre isso. Então, é importante que mantenha esse distanciamento social, evite visitas, aglomerações, ambientes fechados, bares e restaurantes, onde tem muita circulação de pessoas, porque daí você pode estar contribuindo com a contaminação de outras pessoas também. Não leve as mãos ao rosto, evite ao máximo levar essas mãos ao rosto. Então, sempre que precisar, manusear os olhos, manusear a boca, alguma coisa, você deve higienizar as mãos antes de fazer, higienizar as mãos depois de fazer. E o nariz, utilizar sempre o lenço ou o guardanapo descartável. Evite ao máximo qualquer contato físico com outra pessoa. Eu gostaria de trazer um exemplo interessante, é a conjuntivite. A conjuntivite, quando se contrai, a conjuntivite bacteriana, se tem um período de distanciamento, que seriam de afastamento das atividades de trabalho. Mas aí o indivíduo fica dentro de casa. Então é um exemplo muito interessante, porque ele pode estar transmitindo, ele não vai transmitir para o ambiente corporativo, mas ele pode estar transmitindo para o seu ambiente familiar, o seu ambiente doméstico. Então é muito interessante tomar esses cuidados de higiene com as mãos, não tocar os olhos, ou quando tocar os olhos,
fazê-lo com a mão bem higienizada, aplicar essa medicação, higienizar depois, ao dormir, proteger com curativos esses olhos para que não tenham contato com lençol, fronha, roupa de cama e transmita daí para outras pessoas dentro do seu ambiente familiar. Então, são cuidados que de repente ficam esquecidos, não é? E a gente precisa resgatar isso. São cuidados de biossegurança. No ambiente de trabalho, todo tipo de doença
acometido pelo colaborador deve ser comunicada à sua supervisão imediatamente. Até porque cuidados através do setor de medicina do trabalho podem ser acionados nesse contexto. Então, é fundamental que você não se torne um risco para as outras pessoas que convivem com você nesse ambiente de trabalho. Ou também, quando você se afasta, traz um prejuízo, né, econômico, o prejuízo da função, muito negativo, bem como mantendo-se doente por muito tempo, sem um cuidado adequado, um tratamento adequado, você pode agravar a sua condição de saúde e prejudicar muito mais a sua saúde e até mesmo contaminar um número maior de pessoas do que o desejado. Então, é importante que se comunique todo tipo de problema. Então, eu tenho um exemplo prático de um colaborador dentro de uma organização. Ele tinha sintomas que não eram sugestivos para a doença Covid-19, bem no período de pandemia, mas os seus sintomas não eram sugestivos. Então, a pessoa, ao comunicar o supervisor imediatamente, diante do contexto geral, o que ele poderia transmitir para os outros colaboradores e para a empresa em geral, pediu o afastamento do mesmo por alguns dias até se sentir melhor e o mesmo procurou ajuda médica. Houve o atendimento médico, nem mesmo o médico suspeitou dos sinais e sintomas que ele apresentava relacionado a essa doença. Não houve essa suspeita. Porém, tratou-se, retornou ao ambiente de trabalho quando estava se sentindo melhor, tomou todos os cuidados de biossegurança, distanciamento, isolamento e, posteriormente, foi realizado um teste para a Covid-19, para o novo coronavírus, e foi detectado que a pessoa teve sim um quadro da doença. Então, através do teste foi detectado. Então, quanto importante foi que essa pessoa informou imediatamente o supervisor e a atitude do supervisor de distanciar imediatamente, de afastar imediatamente esse colaborador do seu ambiente de trabalho. Não houve contaminação de outras pessoas, né, dentro do ambiente de trabalho, porque outras pessoas do setor testaram também para a doença, inclusive o próprio supervisor foi testado para a doença e não apresentaram, bem como outros colaboradores de outros setores que tiveram contato com essa pessoa. Então, quanto importante foi esse afastamento no momento oportuno, que ela poderia ficar ali, convivendo com os sinais e sintomas. O médico já tinha dito que não era sugestivo. Inclusive, o médico não entregou atestado médico que a afastasse do trabalho. Porém, o supervisor agiu por bem de só trazê-la novamente ao ambiente de trabalho após o restabelecimento, quando ela se sentisse bem e longe daqueles sintomas que estavam acometendo. Agora, você já imaginou se essa colaboradora estivesse em contato direto com clientes, trabalhando com algum sinal e sintoma, mesmo que fosse leve, e estivesse transmitindo esta doença para outras pessoas, principalmente para os clientes? Então, é muito importante essa comunicação. O colaborador precisa comunicar algum sinal e sintoma, como está seu estado de saúde, comunica a empresa, o supervisor deve encaminhar para o setor de medicina do trabalho, e aí o setor vai tomar as atitudes cabíveis, vai afastá-lo, vai orientar, vai até conduzir para uma outra função por um período de tempo, que os riscos sejam minimizados. Então, é muito importante ter essa comunicação entre o colaborador, o supervisor e outros setores da empresa, com o objetivo
de minimizar esses riscos. Diante de uma situação de adoecimento, deve-se sim procurar um atendimento médico. Esse atendimento vai evitar a automedicação, o tratamento mal aplicado, o autotratamento mal aplicado, né? Que de repente você acha que tem determinada doença e não é bem assim, ou acha que determinado medicamento vai resolver o seu problema e na verdade não pode, naquele momento, ser o mais adequado para isso. Então é importante que procure uma unidade de saúde, dependendo do caso. Pode ser uma unidade básica de saúde, um consultório médico, ou até mesmo um hospital, uma unidade de emergência, ou, quando for o caso, até telemedicina esteja disponível no momento, se utilize dessa ferramenta, mas que é importante que se tenha um atendimento médico. Não esquecer de solicitar o atestado quando for em caso de afastamento, o atestado com a numeração do CID e entregar ao responsável da empresa para daí ter os trâmites e os procedimentos adequados para a justificativa dessa ausência do colaborador no ambiente de trabalho. Informar também a supervisão, tratar do setor, alguém que vá substituí-lo durante aquele período de tempo, reorganizar a escala, enfim, todas essas medidas administrativas e de gestão que são necessárias no momento de um adoecimento. Se você chegou até aqui, parabéns! Você concluiu o conteúdo teórico do nosso curso de biossegurança. Então, você deve realizar o nosso teste de proeficiência através do link contido na descrição do vídeo ou em nosso site. E é interessante, o teste terá duração de 1 hora, ok? Você receberá um certificado de capacitação com a carga horária de 2 horas. A partir de agora, esse treinamento de integração e etiqueta será um diferencial no seu currículo. Você poderá utilizar a carga horária como atividade complementar na faculdade, caso esteja cursando. Caso sua empresa possua todos os profissionais habilitados, receberá um certificado especial, demonstrando sua preocupação com a saúde e a segurança de todos. Então, se toda a sua equipe fizer esse curso, a sua organização vai receber um certificado indicando que todos os colaboradores estão capacitados em biossegurança. Nós que fazemos parte da equipe OBJ Consultoria, gostaríamos que você seguisse as nossas redes sociais para estar sempre antenado com as novidades, histórias, cursos, capacitações, reflexões. Canal no YouTube, Qualidade BR. Instagram, @OBJ Consultoria. Site www.objtreinamentos.com.br e e-mail para contato diretoria@objconsultoria.com.br. Gostou desse vídeo do curso em biossegurança? Dá um like aí no nosso canal, compartilha com os amigos e ativa o sininho, porque o Qualidade BR, quando tiver alguma novidade, vai chegar uma mensagem para você. Muito obrigada! Sucesso!